Continuar Mateus 23. Já provei para vocês que tem gente sentado na cadeira do rei lá atrás, sentou o rei Saul, que o povo rejeitou Deus, né? Samuel ficou triste. Tiraram Moisés da cadeira e sentaram os fariseus, eles roubaram, ladrões, roubaram a cadeira de Moisés. Vamos aqui para o 3. Portanto, observai e fazeis tudo o que vos disserem. Mas não procedais, olha só, não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Esses fariseus, esses pastores, pastoras, eles pregam e não fazem. Eles pregam a palavra, mas eles ensinam, mas não praticam. É igual hoje, é a mesma coisa. É fariseu, é, são mercenários. O que eles querem mesmo é só dinheiro, oferta, o dízimo, propósito. Manda, vou fazer vender peixe, vão vender sequilho, tudo para arrecadar dinheiro. Isso é o que é, a mesma coisa, não mudou nada. Vamos continuar. 4. Atam fardo pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha só, né? Eles põem tudo que é fardo. Eles colocam segunda, não tem uma folga, mas sempre tem uma reunião. Na terça tem uma reunião. Quarta tem culto. Quinta tem célula. Sexta uma folga, mas tem reunião. No sábado tem culto. Domingo tem culto. Você fica sem vida porque você escolheu não Jesus, você escolheu um pastor humano, mentiroso, para seguir. Não é Jesus que você está seguindo, porque Jesus fala que o fardo dele é leve e suave. Eles impõem em cima de você tudo que é carga. Por quê? Culpa sua e culpa minha. Você aceitou Jesus e não lê a palavra, não pede Jesus, Senhor, me ensina. Porque depois que eu decidi aprender com Jesus, Jesus me tirou do sistema. Viu tanta peia que eu levei, que ele me tirou do sistema. Eu vou provar isso para você depois. Por que você não está mais indo para a igreja? Por que você se decepciona tanto com eles? Eu vou provar depois no outro vídeo. Vamos continuar. O 5. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. É igualzinho então, querem se aparecer. Alargam os seus filactários. Isso aqui é aquela caixinha que eles colocavam lá no tempo de Jesus lá, aqueles fariseus, umas caixinhas com as leis, eles faziam bem grande. E comprido as franjas das suas vestes. Eles ficam todos enfeitados daqui. Eles querem ser são os apóstolos, né? Que eles falam que eu sou apóstolo, aí coloca aquele que é pá na cabeça, é roupa de judeu que nem nunca foi judeu. O 6. Amam os primeiros lugares nas sinagogas e as primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Gosta de ficar na frente se exibindo, mostrando que é o mestre, que é o pastor. Vai. As saudações nas praças, lá vem o pastor, todo mundo, né? Deus me livre. Lá me ensinaram, sabe o quê? Tomar benção de pastor. Espera aí que a gente já vai ver isso. Chamado de rabi pelos homens, que é mestre, né? Líder. Eles gostam, né? Se enche todinho, lá vem o pastor. Esse é meu pastor. Benção, pai. Vós, olha o que Jesus está falando aqui no 5, no 8, perdão. Vós, porém, não sereis chamado de rabi. Isso aqui é líder religioso. Eles não atualizam isso aqui. Se eles atualizassem aqui, isso aqui estava escrito aqui. Rabi, mestre, pastor, pastora, apóstolo, padre, papa, tudo que é líder religioso. Pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus está falando para os discípulos e para a multidão que somos nós. Nós somos o quê? Irmãos. E a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, pois só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Vamos tirar o Papa agora. Eu tirei tanto pastor, né? Pastora, apóstolo. Vamos tirar o Papa agora para vocês verem? Porque antes, quando eu estava no sistema, a gente está cego. Eu falei para vocês que a gente está com uma trave, não, está com uma árvore na frente do olho. Quando chega lá na loja, eu prego a palavra. Agora eu sou apóstolo, que apóstolo significa levar a palavra em outro lugar. Eu saio da minha casa e levo a palavra lá no trabalho.
Eu sou o quê? Irmão. Nada, sou irmão. Sabe o que significa papa? Eu fui pesquisar para não ser enganado mais. Papa significa papai ou pai. Mas Jesus aqui fala, ó, a ninguém sobre a terra, na terra, chamai vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Aí eu prego agora até para católico. Eu mostro a verdade. Eu falo para eles, eu tirei os pastores, agora eu vou tirar o papa de vocês. Se ele fala que é pai, papai, e aqui Jesus está falando, ninguém chama de pai, nem de rabi, nem... Quem fala que é pastor, pastor, apóstolo, papa, Jesus está falando aqui, não sereis chamados. Se vocês fazem o que Jesus não quer que façam, vocês são contra Jesus. Então vocês que falam que é pastor, padre, papa, apóstolo, vocês são anticristo. Vamos continuar. Toma, vou vocês, tá? Agora vocês vão criar vergonha na cara e se retratar com a igreja, pedir perdão para o Senhor e se retratar. Sabe o que vocês deviam falar? Quem que é o dono da igreja? Que só eu sou o dono da igreja. Mentira, porque a igreja é do Senhor Jesus, a liderança é do Senhor. O Senhor é o cabeça de todos e Deus é o cabeça de Cristo. Vocês são mentirosos. Vamos continuar aqui. Nem serei chamado de mestres, pois um só é vosso mestre, o Cristo. Na King James fala nem líder. Eu era líder, gente. Líder, levantado a pastor, depois fui líder e depois levantado a pastor. Quando você vai chegando mais próximo dos líderes, você vê roubando, enganando, mentindo, botando as ovelhas para trabalhar. Vamos botar eles para trabalhar, dar um troféuzinho. Era isso que eu escutava. Que eles vão ficar tudo, né, doido para ganhar um troféu. Aí a gente arrecada dinheiro, paga energia, compra as coisas e vamos... Mano, banho de mercenário, só para enganar as ovelhas e bota para trabalhar. Mas essa é culpa das ovelhas. Depois eu vou falar das ovelhas. Eu já tenho aqui tudo escrito aqui que Deus me deu sobre as ovelhas. Aí as ovelhas vão escolher o que eles querem. É outro vídeo. O 11. O maior dentre vós será o vosso servo. Olha só o que Jesus quer. Tu quer ser chamado de pastor, apóstolo, pastora? Tem de ser o servo de todos, você não tem que se ensoberbecer. Por que não pode ser isso aqui? Vamos lá, eu vou mostrar outro versículo no outro livro, que vai mostrar aqui o 11. Aqui, Filipenses 2, 5, 6, perdão, tá aqui. Se Jesus, ele é o líder maior, o mestre, rabi, nosso pastor, nosso sumo sacerdote, ele é tudo, ele é o exemplo. Vamos ver o exemplo que ele fez para você seguir igual. O 6, Filipenses 2, 6. Abra sua Bíblia, vamos aprender. Que sendo em forma de Deus, que é Jesus, ó, o exemplo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Isso aqui era para ser o exemplo. Você que é líder, você que é apóstolo, padre, papa, pastora, pastor, você era para diminuir, porque o nosso mestre manda aqui, ó, ele dá exemplo de ser servo. Ele se esvaziou, não quis nem usurpar o trono, usurpar ser igual a Deus. O maior se fez servo. Tá aqui, ó. E por que vocês querem se engrandecer? Vamos continuar. Mateus 23. Continuando. 12. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechaos o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Então, se você é um líder que se acha que é pastor, pastora, apóstolo, que tem igreja, você é como esse fariseu aqui. Vamos trocar esse fariseu aqui por pastor, pastora e apóstolo, que tem igreja, que é líder religioso, papa, padre, tem outro nome aqui que eu esqueci, presbítero, que é o mesmo que é pastor, é a mesma coisa, que eu já pesquisei. Vocês, não, o que vocês têm aí, vocês fazem de si para vocês mesmos.
Nem vocês entram, não, e nem vai entrar quem está a caminho. Quem está entrando, quem está com vocês, vocês fazem discípulo a vocês mesmos. E os discípulos são de Cristo. Os discípulos não são de vocês. Vocês não são pastores. Os discípulos era para vocês ensinar a ser de Cristo. Vocês mentem, enganam, roubaram a cadeira de Jesus como pastor, usurparam, se engrandeceram. Vocês são anticristo, mentiroso, filho do diabo. Vamos continuar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorai as casas das viúvas, sob protesto de prolongas orações, por isso sofrerão mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é uma nova doutrina. Agora não tem mais pastor? Não, o homem amou mais as trevas do que a luz. Então agora o prosélito é nova doutrina. Eu fui pesquisar para não ser mais enganado. Culpa minha mesmo, quem manda? Prosélito é uma nova doutrina e fazer discípulo dessa doutrina. E depois de terem feito, o tornais filho do diabo 2 vezes mais do que vós. Olha só o que vocês estão fazendo. Vocês fazem discípulo 2 vezes mais filho do diabo. É cobra fazendo filhotezinho de cobra. Para entender aquela parte lá, para entender essa parte que abra sua Bíblia mais numa folhazinha, 24, o 5. Para entender esse 5, você entendeu aquele lá. Agora você vai entender, porque Jesus fala bem aqui, ó. Pois muito virão em meu nome, atual agora, né? Dizendo eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Olha só o que Jesus está falando aqui. Eu perguntei, por que, Senhor? Virão muitos em teu nome, em meu nome, dizendo, eu sou Cristo? Como assim, Senhor? Porque eu entendo que tem o Henrique Cristo. Não tem o Henrique Cristo? Ele parece que já morreu. Ele tem um seguidor, mas é pouquinho. Mas aqui tu fala muitos. E enganarão a muitos. Tem aquele outro que é o Abdullah, que é o Messias, que é o novo Messias árabe, judeu, sei lá. Que lá para fora. Mas ele tem poucos seguidores. Eles fazem até uma carta, um documento de discípulo, que a pessoa é discípulo dele. Igual aqui também, né? E enganarão a muitos. Não é aquele lá também não, Senhor. Aí Deus me falou. Quando a pessoa fala, eu sou o Cristo, é quando ele fala, eu sou o pastor. Eu sou a pastora. Eu sou o apóstolo que nunca foi levantado. Tá vendo só? Agora, sabe o que eles se seguram assim? Olha o que eu estou passando para vocês, que Jesus mandou falar para vocês. Se retratem com toda a igreja, com todos os membros. Pede perdão para Deus, para o Senhor Jesus, porque vocês tiraram Jesus da cadeira de pastor e se colocaram como pastor. Aí eu já falei com gente lá, chega pastores na loja, muita gente aqui me conhece, o irmão Matos, né? Chega pastores, porque eu passei quase 30 anos da minha vida nesse sistema religioso. Jesus me tirou do aprisco. Agora, lá no trabalho, eu falo com os pastores, eles ficam bravos, tá? Teve um lá que eu até abracei ele. Não, calma, a gente não tá discutindo aqui para ficar brigando, nem com raiva. Eu abracei ele. Calma, eu amo você. A gente tá só debatendo uma situação que tá todo mundo enganado. O sistema engana vocês, eles ficam com raiva, tá? Aí eles falam assim, não, mas lá em Efésios 4:11 foi levantado pastores e pastoras. Agora vamos lá ver se eu tô errado, se Deus me deu errado ou não. Vamos lá, Efésios 4:11. Efésios 4:11. Que? O que Jesus fala aqui? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e doutores, que quer dizer a mesma coisa aqui, mestre da lei. Né? Eles falam aqui, olha aqui como foi levantado. Né? O apóstolo Paulo mandou aqui, ó, que Deus mandou uns para pastores, apóstolos, doutores, presbítero. Meu Deus do céu, eu errei então, né? Eu tô errado, né? Eu tô errado, eu entendi errado. Eles estão certo. Que mentira. Eles leem isso aqui, mas eles esquecem aqui do 8. Olha o que Deus fala aqui no versículo 7. Versículo 7.
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ah, não é o título aqui embaixo, é o dom. Vamos lá então. Ah, eles estão tudo errado, pregando errado, ensinando tudo errado. Bando de fariseu, de novo. Bando de mentiroso. Vamos lá? Aí eu perguntei, Senhor, o dom não é o título. Qual é o dom de pastor? Cuidar, apacentar, pastorear. Ah, é o dom, não é o título, porque o título só tem Jesus. Mestre, só tem Jesus. Doutor, só tem Jesus. Como é que eles falam que é um pastor e pastora? Se é o dom, tá errado. É o dom, vocês estão mentirosos. O dom nem de vocês é. O dom foi Cristo que de graça recebeis e de graça vocês dão. Vocês são mercenários, vocês cobram. Cobra para pregar 10 mil, 3 mil, 90 mil, dependendo do pastor, dependendo do apóstolo, dependendo da pastora, é 20 mil, 10 mil, 3 mil, 90 mil, cento e poucos mil. Raça de víbora, enganadores, ladrões e salteadores, mercenários da palavra. Vocês são prostituta do reino. Vocês são igual essas meninas do Job. Tudo é mercenário, dinheiro, vocês são tudo mercenário, raça de víbora, vocês estão enganando pessoas dizendo que é pastor, mas aqui nunca foi levantado pastor, porque eu provei para vocês que Pedro foi levantado como apacentador, porque o pastor viajou e deixou só o auxiliar, as ovelhas não são de vocês. As ovelhas são de Cristo. Vocês estão mentindo e enganando, bando de mercenário, hipócrita, fariseu, escriba, ladrões, salteadores. Eu vou explicar mais. Bem, agora eu já expliquei, né? Por que não pode ser chamado de pastor nem de pastora. Se eu provei para vocês que vocês não são pastor nem pastora, né? Então eu cumpri o que Deus me passou, tá? Porque nunca foi levantado pastor nem pastora. E os dons não são de vocês. Se vocês têm uma igreja, a igreja não são de vocês. A igreja é de Cristo. Cristo é o dono da igreja, não são vocês. Vocês foram levantados, devia dar graças a Deus por ter um cargo dos dons de Cristo, de apacentar e cuidar das ovelhas de Cristo. Quando alguém perguntar para vocês assim, o que tu é aqui na igreja? Em vez de você falar que é pastor, pastora, apóstolo, era para você falar, sabe o quê? Eu sou somente o apacentador, cuidador das ovelhas de Cristo. Que lindo, né? Mas vocês mentem porque vocês querem título. Jesus fala assim, bem sei do que vocês gostam, de elogios, as primeiras cadeiras, de serem vistos pelos homens. É isso que vocês gostam. Que decepção com vocês. Eu precisei passar quase 30 anos da minha vida andando para monte, para igreja. Vamos ali, meu filho. Quando chama de meu filho, Deus me livre. Que coisa triste. Tu não é meu pai. Meu pai é celestial. Jesus fala, não chame ninguém de pai. Vocês mentem, destroem a lei, trocam, vocês são anticristo e fala que vai chegar o anticristo. Vocês são anticristo. Eu quero agora passar o que Jesus me passou. Vocês têm de se retratar com toda a igreja. Deus me deu até sonhos sobre isso. Vocês têm de se retratar com a igreja, com os irmãos, mudar o jeito de ensinar que as ovelhas não são de vocês, pedir perdão para Deus, para as ovelhas e para Cristo, porque as ovelhas não são de vocês. Vocês estão mentindo, vocês têm de falar perdão, igreja, perdão, Senhor, e vamos nos retratar. Todos vocês são pastores, pastoras, apóstolos, você que é líder religioso, padre, papa, presbítero, que é o mesmo que pastor, padre é a mesma coisa que pastor. Eu aprendi porque Jesus me tirou do sistema. E eu vou fazer outra live, outro vídeo, eu não sei nem fazer isso aqui, me perdoa se eu errei alguma coisa, sobre dízimo, e depois vou falar sobre o bom pastor João 10, que Deus me deu já também. Então, a paz do Senhor a todos, que vocês de hoje por diante
Mesmo que esteja na igreja, chegar em casa, aprenda com o Senhor. Não aprenda com o pastor, nem comigo. Eu não quero que vocês aprendam comigo. Vocês vão aprender com o Senhor Jesus, porque Ele é manso e o fardo dele é leve e suave. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família. Amém.